Fala pessoal, tudo bem? Marcos Silva aqui para mais um podcast Pode Teras. Ao meu lado, Enio Torres. Mais um episódio hoje, muita história, provavelmente. Ah, cara, a história do seu Joaquim que tá aqui com a gente hoje aqui é relacionada com a história de Três Lagoas, né? A marca grande da cidade, então muita gente vai ter noção mais ou menos de como foi essa lembranças, história, né? participou de algumas coisas, né? Isso aí. Pessoal, nosso convidado de hoje, seu Joaquim Barbosa ou Joaquim do Nova Estrela, né? Mais conhecido como Joaquim da Marina JS também. Já virou o sobrenome, então. Nova Estrela, JS. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu não sou tão velho assim para contar a história de Três Lagoas, né? Mas eu tenho, assim, bastante lembranças, né? Isso. Que a gente vai guardando no decorrer do tempo. Peguei épocas boas de Três Lagoas. Hoje não quer dizer que não é boa. Sim. Hoje, mas épocas maravilhosas, né? Que agora nós estamos aí curtindo, né? É aquela história que fala, vê a pinga que bebe, mas não vê o tomo que já levou. Né? Então... a gente vai contar esse processo inteiro aqui, com o seu Joaquim aqui. De antemão, gostaria de pedir para você, que está a primeira vez aqui no canal, né? Não deixe de dar seu like aí, de comentar, isso ajuda bastante aqui a gente, né, Enio? E é 0800, né, Enio? Ainda tá mantendo a promoção, não estamos cobrando ainda. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal aí, a gente também tá lá no Instagram, @podteras, beleza? Vou falar também dos nossos patrocinadores aí. Os patrocinadores ajudam, colaboram para esse programa aqui se manter de pé, beleza? Bom, primeiro Mimos, né? Mimos Três Lagoas que eu quero. A gente tem vários produtos lá, bonés, camisetas, canecas, copos, para sua erva, né? E a erva de Tereré Três Lagoas que eu quero também, que tá em 72 estabelecimentos aí, divididos em Três Lagoas, beleza? Tá ganhando a Coca já ainda. Demora mais um pouquinho, né? Academia Powerfit, nosso parceiro também desde o início, pessoal. Ambiente climatizado lá, área Kids, aceita Gympass e Total Pass, tá? Também é interessante lá, que os horários, tá, pessoal? Das 5 da manhã até as 22 horas, nos sábados, das 8 às 14, tem vestiário para ducha, né? Se você estiver trabalhando na região central, já facilita a sua vida, tá? Plano trimestral, pessoal, R$100, ainda tá com bônus lá de ganhar uma camiseta, tá? Então se liga aí. Academia @Power Três Lagoas, beleza? Tá na João Carrato 442 lá no centro, facinho de achar. Mundo Mix, um mundo de variedades para você, tá? Uma infinidade de produtos lá, de tereré, né? Você que gosta aí, assim como nós, de tereré, tem bastante coisa lá, tem garrafas, tem copos, tem bombas, tem produto de camping e pesca, né? Uma variedade realmente para você. 67992069626, @MundoMix3L, beleza? Esse é um dos nossos patrocinadores aí, parceiros. Obrigado, pessoal. Pessoal, como eu disse a vocês, a gente tá com o seu Joaquim aqui. Como ele falou, ele ainda não, é um senhor novo, jovem senhor, né? Mas a história da família dele faz parte da história do crescimento de Três Lagoas. Você vai contar um pouquinho. Gostaria que você começasse contando um pouquinho da infância do senhor, já que só tem algumas lembranças de como foi o processo ali, os primeiros passos aí. Já complementando o que você falou, eu sou jovem há mais tempo do que você. A nossa infância, o Supermercado Estrela é uma empresa de... a nossa família é uma empresa, são 12 filhos, né? São 6 homens, 6 mulheres. Nós viemos para cá. Família tradicional, né? 12. E 6 para cada lado, que é interessante. Meu pai, enquanto desempatou, ele ficou tentando. E aí, até estava olhando umas fotos hoje lá em casa, eu achei uma foto quando eles fizeram 25 anos de casado. Tem a foto deles com um bebezinho, que é meu irmão caçula, que é o Juliano, no colo. Quer dizer, depois de 25 anos de casado, teve o último filho, né? E meu pai sempre falava, esse é o penúltimo. Ele sempre não queria ser o último. Então, Esquecia. E estava sempre aumentando a família, crescendo. E, graças a Deus, todos com saúde, né? Meus pais faleceram com saúde, né? Aquela história, a idade chegou, né? E meu pai sempre teve problema de coração, mas sempre se cuidou muito bem. E minha mãe sempre foi a que mais tinha saúde. Ela faleceu por infecção da idade, algumas coisas aconteceu 2 anos atrás na pandemia, mas não foi do Covid. Não foi por conta do Covid. E nós chegamos... quando meu pai veio para cá em 62, 63, começo de 63, ele veio para trabalhar na realidade era um posto de gasolina do irmão do meu tio. Em sequência, ele foi trabalhar na máquina de arroz do nosso tio, o tio Rui Falco, que é casado com a minha tia, a tia Ana. E lá, depois de algum tempo, esse meu tio resolveu
entregar a máquina de arroz para a nossa família cuidar, tomar conta. Né? Então, na verdade, nós não compramos, nós recebemos aquela máquina de arroz para ir pagando para ele aos poucos. Né? Então, nós ficamos durante 10 anos pagando essa máquina de arroz, desde 68 até 1978. É uma coisa também que ninguém faz, esse é um negócio que meu tio fez para o compadre, né? Era os compadres, porque chamava de compadre, sempre tem a tradição do irmão, do cunhado, batizar os filhos. E ele é padrinho de algumas irmãs minhas mais velhas também. E esse tio Rui deu com pontapé inicial na nossa vida, na parte de empreendedorismo, né? Essa máquina de arroz é aquela máquina que descasca o arroz, é isso? É, máquina para descascar, beneficiamento de arroz e milho. Nós tínhamos a trituradeira de milho para fazer ração, porque naquela época o meio de transporte era carroça e charrete. Né? Então a gente vendia muito rolão de milho, ração. Era o posto de gasolina da charrete. O posto Shell. O posto Ipiranga de Transagoura é a máquina Nova Estrela. E ali na João Silva, hoje é perto da escola Dom Bosco. Né? É uma rua antes de chegar na Filinto Miller, João Silva 927. Nós funcionamos a máquina de arroz de 68 a 78. Né? Naquela época, todos os filhos trabalharam, né? Minhas irmãs trabalharam na máquina de arroz. Eu, com 7 anos de idade, comecei a trabalhar na máquina de arroz também, que eu ajudava a pesar a ração dos charreteiros. Até tem uma passagem muito importante que naquela época já as pessoas queriam levar vantagem. Tinha um charreteiro que eu dava 3 pasadas, dava 10 quilos de ração. E tinha um que tinha que dar 3 pasadas e mais um punhadinho. Você já tinha uma medida já padrão. Eu falei, rapaz, seu Guigui, para todo mundo é 3 pasadas, do senhor é 3 mais um pouquinho. Aí ele solta o saco na balança, ele ficava com o saco um pouquinho levantado. Aí deu 12 quilos a ração. Eu falei, o senhor vai deixar sempre agora o saco na balança. Não vai ficar perto. Não precisa da ajuda do senhor segurar. Vai sempre ter um ninja, né, mesmo? Então eu já, com 7 anos, já peguei essa pequena fraude, né? E a nossa vida toda de comércio, sempre nós tivemos essas situações. Né, eu imagino que ter o controle ali é complexo, né? E a gente está falando de uma época que hoje ainda você tem o recurso de câmera, monitoramento. Naquela época ali era mais complexo. Não tem aquela piada que você antigamente ia no supermercado, trazia arroz, feijão, trigo, óleo, sabonete, bebida. Você agora não colocaram câmera, tudo. Então esse monte de cano não dá para levar tanta coisa com R$10 mais, né? Mas a piadas à parte, a gente tem que tolerar isso, né? Nós temos todos os recursos para diminuir, mas nesses 55 anos da rede de supermercado Estrela, que começou com máquina de arroz, a gente conta desde quando era máquina de arroz, né? Desde 1968, e em 78, quando nós mudamos lá para o Santos Dumont, não tinha nada no Santos Dumont, era a máquina de arroz Nova Estrela, era em frente a um pasto onde tinha uma fazenda que era criado gado mesmo, então, só que era a saída para Campo Grande, saída para as fazendas do Alto Sicuriú. Então, o que meu pai visava sempre é receber o arroz, comprar, e a gente fazia muita permuta. O cliente trazia arroz em casca, levava arroz limpo, tinha um percentual que a gente descontava, e milho também. Então, como ele dizia, estamos aqui no bairro São Dumont, chegamos para ser os pioneiros aqui no Santos Dumont e vamos levando a vida. Enquanto der para comer, alimentar as crianças e ajudar, gerando emprego, tá bom para nós. Foi quando, em 1986, por problema de saúde, ele teve que aposentar. Ele tinha que parar totalmente de trabalhar porque ele não tinha condições de saúde mais. Eu morava fora, eu estudava fora, eu morava em Campo Grande, nessa época eu estava em Campo Grande. E ele ia vender a máquina de arroz, ia dar, né? Porque naquela época não tinha valor nenhum. E nós fizemos uma reunião em casa, todos os filhos, genros, né? Algumas noras, e participando dessa reunião onde o meu pai falou que não ia vender. Ele falou, não, eu não quero vender, eu vou morrer aqui, eu quero continuar até quando eu puder. E foi quando eu recebi o convite de vir, né? Sair de Campo Grande e voltar para Três Lagoas, para assumir a administração da máquina Nova Estrela em 1986. A gente deu um pulo aí, então. Você saiu daqui direto para Campo Grande, já para trabalhar? Estudar, trabalhar. Nós pulamos esse pedaço, que eu servi o Exército em 79, em 80 eu saí do Exército e fui para Campo Grande. Né? Trabalhar e estudar em Campo Grande, porque nessa época não cabia eu na máquina. Já tinha
3 ou 4 irmãos. Então eu ia ser mais uma pessoa. Excedente, não tinha vaga para mim ali. E aí eu fui para Campo Grande trabalhar e estudar, que é o que eu gostava. E trabalhei muitos anos lá. E aí um irmão passou como fiscal ATE no estado, no governo estadual. O outro foi trabalhar fora. Aí quem ficou foi só um irmão, que é mais novo que eu. E também já tinha os negócios dele. Foi quando eu e mais os outros 2 irmãos, Juliano, que era muito novinho, assumimos a máquina Nova Estrela. Aí você volta de Campo Grande. Voltamos de Campo Grande. Eu voltei de Campo Grande em 86. Lá você estudou o quê? Não, eu não cheguei a terminar o 2º grau. Tem até aquela história assim, eu não fiz nem a 5ª série, eu não fiz nem o 2º grau. Eu não terminei. Eu fiz o 2º ano, eu não fiz o 3º. Mas era para terminar o colegial, né? Era para terminar o colegial, eu fiz uns 3 anos no primeiro ano. Bem feito. Eu fiz, então, assim, eu não era muito de estudar, né? Era da prática. Era da prática mesmo. E em casa são poucos que chegaram a fazer faculdade, né? Acho que é 2 ou 3 irmãos que fizeram, porque meu pai sempre priorizava o trabalho, sabe? Ele não era daquele que insistia pra gente estudar. Estudava quem queria, nunca forçou também. Mas só que trabalhar é o seguinte, na casa desse homem, quem não trabalha não come. Essa é a regra total e de todos os filhos tinham que trabalhar. A hora que começou a entender o que é dinheiro, tem que saber ganhar, né? Então foi que ele proporcionou pra gente. Eu agradeço muito essa insistência dele em fazer a gente trabalhar desde criança. Hoje em dia não pode mais, né? Hoje em dia não tem. É um outro mundo, é outro mundo, é outra época. Mas aí, retornando nessa Você volta de Campo Grande para cá. Cronologia aí, foi quando nós vimos a situação da máquina. Não vendia. Arroz já não tinha mais, porque já estava transformando em pecuária, milho, muito pouco. E aí nós tivemos a ideia, né, eu e mais um irmão, de transformar aquele espaço onde estava ocupando um grande espaço para acomodar a máquina de arroz. Desmanchamos aquela máquina de arroz, guardamos em algum lugar lá para tentar vender, mas não vendeu. E aquele espaço transformou num armazém, né, de secos e molhados, onde tinha 2 caixas, eu num caixa, minha mãe em outro caixa, e colocamos umas prateleiras de madeira, e colocamos a mercadoria dentro, e colocamos o nome de supermercado. Foi audacioso. A máquina já chamava Nova Estrela? A máquina Nova Estrela. É isso que eu ia perguntar, qual que é a origem? O meu tio comprou a máquina Estrela. A máquina? Que tinha em Três Lagoas. É uma máquina que tinha em Três Lagoas, chamada Máquina Estrela. Daí tinha uma Estrela d'Alva depois. Aqui né? era uma ótica. Não tem nada a ver. Nada a ver. Ela, na João Silva, ali perto onde é a máquina hoje mesmo. Aí na esquina que hoje é negócio de festa ali. Em frente à padaria Quipão. Na Chocoplast. A Chocoplast era a máquina Estrela. Depois veio a Estrela d'Alva e meu tio colocou o nome de Nova Estrela. Né? E aí meu pai assumiu e manteve o nome Nova Estrela. É que a gente olha assim, não tem muita lógica, né? Tipo assim. E tem nome que não tem lógica, mas ele entra no consciente da gente sem a gente perceber. Você pega um nome que não tem lógica nenhuma, Paralamas do Sucesso. Qual é a lógica? Mas você sabe, mas não tem lógica. Agora, no caso desse, você já tem. Agora a gente sabe que tem uma lógica. Era sob nova direção, mais ou menos isso. Nova Estrela, nova máquina. Né? E meu tio ficou movimentando essa máquina durante alguns anos. Ele teve um problema de saúde também. Teve uma crise renal, uns problemas, e ele resolveu parar com a máquina de arroz e falou: compadre Pedrinho, toca o trem aí. Você tem filhos para ajudar você? Mão de obra você tem? Mão de obra tem bastante. Minhas irmãs, balconista, e por sinal eram muito bonitas, são ainda, né? Estão de 70 anos, mas eram 55 anos atrás, elas todas no balcão. A gente atendia muito os barrageiros, né, com a Camargo Correia, e a NOB, os funcionários da Estrada de Ferro, eram nossos principais clientes. Né? Então chegava a cadernetinha lá, comprava, assinava, levava, e fazia outra compra, ela assinava, e naquela época não existia a tecnologia de arroz empacotado, é tudo a granel. Óleo a granel, tinha uma bomba, a pessoa tinha um vidro e ele levava o vasilhame. Levava o vasilhame. Muitas vezes a gente tinha alguns vasilhames lá que a higiene quase que zero, né? Naquela época tinha toda uma sistemática de uma bomba manual e açúcar, granel, tudo era granel, arroz, granel, não tinha nada de empacotado. E o cliente chegava na máquina da Nova Estrela, no balcão, e entregava uma lista de compra.
Aí a gente arrumava, tinha umas caixas de madeira, colocava dentro daquelas caixas de madeira e entregava nas casas. Geralmente eu e meu pai que ia entregar nas casas. Nós tínhamos uma Kombi bem velha e saímos entregando essas compras na casa dos clientes. Então, durante 68 até 1978, lá na João Silva foi exatamente assim, né? Aí a Camargo Rei, quando ela foi embora, quando acabou a construção da usina, a Três Lagoas deu uma queda. Desaba, né? Ela acabou, sabe? Quem sair por último apaga a luz, porque é o que movimentava a cidade. Porque era um negócio muito grande, né? Era muita gente, muito dinheiro. Viu a foto da Vila dos Operadores, né? Sim, que é a Vila Piloto hoje, né? Tem a Vila dos Operadores, que eram os engenheiros, e tem a Vila Piloto, que o pessoal morava ali, ficava perto da usina. Então, ali era uma cidade, praticamente. Tudo se resumia ali naquela região. E Três Lagoas tinha também os barrageiros, né? Tinha os pontos de ônibus, que não era ônibus, é caminhão, pau de arara, que ficava aqueles bancos de madeira que ia levar os trabalhadores para a obra da usina Jupiá. Então, durante esse período de 68 e 78 foi essa... uma certa depressão financeira. Mas foi muito bom. Né? Tanto é que nós pagamos em 10 anos, né? Esse período foi bom? Nós vendíamos muito. Sim. Depois que a cidade entrou em decadência, nós saímos da João Silva 927, onde era a Máquina Nova Estrela, e meu pai comprou onde era na Bruno Pou, esquina com a Rafael Diaro, né, no bairro São João, perto da Rádio Difusora. Ele comprou ali um quarteirão irregular, em forma de um triângulo. Ele comprou e alugamos a nossa casa, que era perto da máquina, né, perto da João Silva, e compramos outra casa perto da máquina, no Santos Dumont. Aí, na verdade, ali é Santa Terezinha. E passamos a morar lá numa casa que era grande, tinha 4 quartos, era enorme, um terreno grande, bastante bonita a nossa casa, para uma casa bem modesta, pequenininha, mas só que era perto do trabalho, porque era muito longe sair da João Silva e ir até no Santos Dumont para trabalhar. Então, meu pai preferiu alugar aqui e morar lá perto. Mas nessa, os filhos, todos já tinham estavam encaminhados, era poucos que moravam com ele nessa casa, que era muito pequena. Né? Aí você volta de Campo Grande para... Aí, quando eu voltei de Campo Grande para começar, quando nós fizemos a transformação da máquina em supermercado. Na verdade, era um armazém de secos e molhados, onde já tinha arroz empacotado, trigo empacotado, milho, feijão, já tinha o café, já estava transformando já num supermercado mesmo, né, com 2 caixas. Depois ampliamos para 4 check-out, sempre eu, minha mãe, cada um num caixa, e passamos, né, pela crise do Sarney, por todas aquela da inflação. A inflação de 99% ao mês, né? Marcação a 1.000. As maquininhas trabalhando a 1.000 por hora. E nosso maior concorrente era o Supermercado Moreira. Que era uma rede, Era né? uma rede de supermercado, tinha mais de 30 lojas, e tinha a loja Moreira aqui em Três Lagoas, né? Ali hoje onde é a Todimo, aqui no centro. E a gente brigava, entre aspas, porque naquela época, em 86, o supermercado já tinha computador. Então fomos pioneiros com computador. Eu já tinha computador. Eu fui buscar escondido lá no Paraguai. O primeiro computador foi o CP500, né? Era uma impressora, uma caixa de abelha enorme. Aí depois, com o tempo, a gente foi melhorando, né? E fomos buscar um 286 lá em Ponta Porã. E isso aí foi o que fez a gente crescer, porque eu já estava automatizando. O processo muito mais do que o concorrente. Eu tinha um amigo chamado Pedro Doido, que faleceu faz alguns anos, bom em informática, ele programava em Clipper. Eu dei um curso para ele, compramos uns livros lá em São Paulo, e ele aprimorou mais a linguagem. Eu não faço ideia do que é Clipper. Eu programava em Clipper. MS-DOS na época, né? Já existiu o MS-DOS, que é o Microsoft DOS, que era depois que veio o Windows. Você gosta dessa praia também, então? Foi minha vida, né, nessa época. E nós já tínhamos controle de estoque, né? E eu tinha um sistema que naquela época, o nosso estoque era pouco, mas ele era atualizado diariamente. Por isso que as maquininhas realmente trabalhavam. Porque o computador atualizava, né? Então eu tinha uma... De saída. Eu só não atualizava os produtos
da cesta básica. Então a gente pegava o preço da Moreira e cobria. Então nossa referência era a Moreira naquela época. Cara, mas olha que loucura, né? Justamente, esse é um ponto interessante que o senhor falou. Processo Sarney, hiperinflação. Cara, o mercado era uma loucura, nem que não tinha os fiscais do Sarney, né? Passamos por isso, né? Existiu isso aqui em Três Fiscal, Lagoas? O Sarney tinha umas contratadas aqui, tem um então? supermercado aqui em Três Lagoas. Um amigo nosso, vivo até hoje, tinha um supermercado em Três Lagoas, não vou falar o nome, mas não é supermercadista mais há muitos anos. Ele foi preso naquela época. Caramba. O senhor está preso em nome do presidente Sarney, porque ele comprou pasta de dente para vender e tinha a tabela do Sarney, e ele colocou o preço que dá para vender. Daí o fiscal foi lá, o fiscal do Sarney, a tabela aqui você está vendendo mais caro. Eu falei assim, peraí, eu comprei, eu estou vendendo o preço que dá para vender. Eu que faço o meu preço. Eu falei assim, não, o senhor está preso em nome do Sarney. Não, isso aí é absurdo. E é interessante porque isso aí dá pra gente fazer uma análise meio que de economia também, porque é o que o pessoal critica muito, né? Essa coisa do governo intervir no que você tem que dar de preço, né? Economicamente não tem lógica, não né? existe. Porque, recentemente eu vi umas críticas com relação à Petrobras. Os caras falam, porque vai baixar, que vai isso, vai aquilo. Os caras falaram, simplesmente não vai começar a ter o combustível, porque o cara não vai querer comprar um negócio para ter prejuízo, né? Nós já passamos por tudo, né? As crises que o Brasil passou depois do Sarney ver o Collor, nós passamos essas crises. Você falou em Tablita foi na época do Collor. Foi, né? Um pouco antes, né? Tablita. Plano Collor, né? Plano Collor. Mas era o tipo de controle também, né? Não, se eu não me engano, foi o Fernando Henrique Cardoso, para você converter o RV... quando faz a transição do real. O real, em 93. Esse período inteiro foi um período bizarro. Então, até o real sedimento... E hoje eu estava vendo eu ouço muito quando eu estou caminhando, né? Fico ouvindo o noticiário, eu vi que a Argentina tabelou o preço acho que é da gasolina, se eu não me engano. Falei, gente, isso não deu certo no mundo inteiro, sabe? Você está voltando há 30 anos atrás. Você, como viveu essas experiências, tem um conselho para dar lá para o presidente da Argentina, para não faça isso? Não faz isso. Porque você tem a experiência, quer dizer, nós vivemos aqui. Não é palpite, né? Nós tínhamos naquela época do Sarney o overnight. Eu lembro desse nome, overnight. Então, você ganhava no mínimo 3% ao dia. Né? Ao dia? Ao dia. Isso é o ano Você dormia com 1.000, você amanhecia com 3%. E outra, é atualização diária do dinheiro. Né? E o salário mínimo, ele é a cada 6 meses. Então as pessoas passavam o primeiro mês, você já não tinha mais, estava achatado a sua... Financiamento no passado não tinha real como base, tinha que ser dólar. Não tinha financiamento. Não tinha. Nem tinha, né? Não existia. Existia a Coab, né? A Coab, aquelas... Mas o cara não comprava um carro financiado, então, nesse período? Cara, não tinha... Nem tinha carro, você quer saber? Comprava de cavalo. Caraca, porque qualquer um hoje vai lá e compra um carro. Qualquer um não, mas você consegue comprar um carro parcelado. Mas é a previsão do dinheiro, você tem uma previsibilidade. Antigamente você não tinha. A gente tá tendo uma aula de economia real aqui, então. Porque eu vivi, né? Não é aquela coisa do cara que faz a GV, meu Deus, eu fiz Harvard. Não, bicho, era assim, ó. O cara botava a fiscal pra me fiscalizar, então eu não comprava o produto, porque eu ia tomar prejuízo, né? Basicamente. Então, você vê que o Collor, quando ele assumiu a presidência da República, ele falou assim, que o Brasil não tem carro, tem carroça. Você lembra disso? Lembra ou não lembra? Vocês leram alguma matéria. E queira, você foi bom presidente ou não foi, ele porque abriu o comércio do Brasil para os carros importados. Né? Foi quando começou a chegar as montadoras que foram concorrer com as montadoras que já existiam aqui no Brasil, né? Que na época era as 4 Ford, ali. Né? Ford, Volkswagen. Tinha aquela Aero Willis, né? Tinha aquela o Corcel 2, que vendia muito naquela época. O cara gosta tanto de carro que caiu por causa de uma Elba, né? Exatamente. Um carro, na época, considerado um carro... Mas hoje passaria batido, quer dizer... Mas na verdade, tudo tem um bode expiatório. Né? O que aconteceu lá? Um bot foi uma pontinha, desculpa, né? Uma pontinha para derrubar. É um objeto que ficou na memória, né? Tipo isso se repete, não acaba nunca no mundo. Essa perseguição, essa situação de punir, de querer derrubar, isso aí no mundo inteiro tem isso. O Brasil já viveu isso muitas vezes, poderá viver novamente. Ninguém sabe o que está acontecendo no momento. Na realidade, às vezes a história do Brasil a gente vai ficar sabendo daqui a uns anos. A verdadeira história. A verdadeira história do Brasil. A gente, durante muitos anos, ficava sabendo do que morreu o Tancredo Neves. Qual foi a navalhada? Hoje a gente ouve dizer que erro médico. Naquela época teve um erro médico. A forma que operaram ele lá em Brasília, que provocou a morte dele. Mas é sinistríssimo, né? O cara ganha eleição e não sobe
sobe a rampa. Não sobe a rampa. Não que loucura, né, cara? Dizem que teve o melhor presidente que teve no Brasil. Porque não assumiu. E deixou um outro que é bom pra caramba. O Sarney é o cara que eu ouço falar mal pra caramba. Você não tem boas lembranças dele, né? Então, o Sarney, ele não estava preparado. Ele foi o presidente que fez a transição do regime militar para quase uma indicação, não foi direta a eleição, foi indireta. Foi indireta, né? O Tancredo, o Figueiredo, quando ele assumiu, ele falou: eu vou transformar esse país numa democracia. E depois ele se arrependeu. Mas ele cumpriu a palavra dele. A eleição onde foi eleito um presidente civil, né, foi nessa época, e ele teve que... o mandato do presidente militar era 6 anos, ele reduziu para 5. Ele aceitou diminuir para 5, ele poderia ficar 6 anos. Né? Daí, até então iniciou em 1988, né, a Assembleia Nacional Constituinte, onde fez a Constituição que é vigente até hoje. Né? Então, isso aí foi a transição do regime militar para a democracia que estamos vivendo hoje, graças ao Figueiredo, que aceitou a possibilidade de um presidente da República civil. Agora de história também, gente. Custa caro. Mas é legal, porque a gente tem uma referência de como foi, né, esse período, principalmente na parte econômica, porque eu acho que é o principal norte da economia de um país é essa economia, principalmente do supermercado, né? Porque é onde é o vital, né? Você não tá indo comprar o supérfluo, você tá comprando o vital, aquela coisa pro teu dia a dia. Então você acompanhou primeiro, né, cara? O poder aquisitivo da população. E até mesmo nesse período, é interessante falar, né? O senhor Joaquim pode reforçar. O pessoal fazia compra, né? Por causa do overnight que o senhor apontou. Quer dizer, o dinheiro perdia poder de compra de um dia pro outro, né? Então, eu me recordo, assim, vagamente, né, meus pais, minha mãe, depois a gente lendo também, remonta essa história, que as pessoas faziam a compra por atacado, tipo, fazia compra mesmo, né? A gente vai no mercado várias vezes, que ela mesmo toda hora vai no mercado. Mas por conta disso, né? Porque você não sabia como é que seria amanhã, né? Fazer estoque, né? Até porque faltava mercadoria na época. Carne, quando a gente recebia a carne no açougue, fazia fila, e os últimos da fila não levava nada, nem o osso. Caramba, não tinha carne. Ficava. Então, o pecuarista não matava porque estava tabelado, tinha que vender aquele preço. Então, ninguém queria vender. Você tira o estímulo, né? Você tira o estímulo do cara fazer. Às vezes o cara tinha dinheiro para comprar carne, mas não comia porque não tinha carne para comprar. E a carne estava lá no pasto, só que o cara não matava porque não tinha preço, então todo mundo segurava. Então, é o resumo, acho que mais claro para a sociedade entender o que é esse negócio de governo e ficar botando mão em economia, né? Tem que ter a liberdade da economia, deixar a lei da oferta e procura. Aí cada um faz a sua possibilidade de vender dentro das condições que é do momento. Eu sempre digo, né, nas minhas entrevistas, há muitos anos, que eu já vendi chuchu a 1 centavo, berinjela a 1 centavo. Aí você fala, como é que você consegue vender chuchu a 1 centavo? Não tem aquela história, dá mais que chuchu na serra? Da onde vem isso aí? Porque o chuchu, quando ele dá, sobra, joga fora. Então, eu estava no Ceasa, nós sempre tivemos um comprador lá em São Paulo, no Ceasa, e ele ligava: Joaquim, tem um fornecedor nosso aqui, ele está com 300 caixas de chuchu aqui, ele quer jogar fora, posso mandar para você? Ele mandava de graça para mim. Eu trazia aquela viagem de chuchu de carona, eu colocava de carona, que eu não embutia o frete naquele chuchu, e eu vendia o chuchu, como eu não posso dar, você sabe que o supermercado, ninguém pode dar mercadoria, você não pode chegar no supermercado e levar, então eu vendia 1 centavo, a pessoa comprava 20 quilos de chuchu, pagava 20 centavos, que é uma caixa de chuchu. E daí a gente dá trabalho arrumar o troco, porque é 1 centavo ainda. Não, daí uma senhorinha, coitadinha, ela falou assim, dá para levar em casa? é R$2 na época para entregar em casa. Caramba! E pessoas faziam tudo, né? Fazia salada, fazia doce de chuchu. Então, aí eu falei assim, mas como você consegue? Nós não plantamos chuchu, nós fazemos o que dá. Quando você encontra um produto no nosso supermercado, o produto que está aqui é o preço justo. Tá? É a lei da oferta e procura. Quando o fornecedor fala, eu tenho que desovar aqui 200 caixas de berinjela, ele oferece para nós, porque nós temos poder de venda. Nós temos uma cesta sem imposto que é hoje,
Pode ser hoje, né? A cesta sem imposto, que o fornecedor guarda a mercadoria para ele jogar na nossa promoção, porque sabe que vai vender tudo. Então, é oferta e procura. Isso aí ninguém pode... E contra essa lei. Aquela história da lei da gravidade. Sim. A gente revoga ela, né? Vai falar, vai contra. Não tem como. Não tem como revogar essa lei. Né? É natural. Mas agora, a gente falou um pouco sobre história, falou um pouco sobre economia, e o senhor falou que não terminou o colegial. O conhecimento é empírico? Como é que esse know-how aí? Mesmo. Até para lidar com as questões até para lidar com as questões mercadológicas, né? O know-how é da prática? É prática, veio do sangue do meu pai, né? O comércio, desde a época que a gente acompanhava o meu pai nas entregas a domicílio, eu saía para entregar junto com ele, e a gente aprendeu o estilo, o jeito dele trabalhar. Sim, sim. E sempre li muito, né? Uhum. Eu recebo, mas eu comecei a receber uma revista chamada Supermercado Moderno e Super Hiper. São duas revistas, uma impressa pela APAS de São Paulo e outra pela Abras do Rio de Janeiro, que é uma revista que fala tudo sobre supermercado. Aí um dia, lendo essa revista, eu vi numa entrevista um supermercado que colocou impressora de cheque nas caixas. Impressora de cheque. Para imprimir cheque, porque antigamente era tudo cheque. E daí eu falei, mas isso aí dá pra gente fazer também. Peguei e comprei. Nós tínhamos 8 checkouts, eu comprei 8 impressoras, coloquei nos caixas. Então o cliente, ele não tinha mais aquele trabalho, nem o operador de caixa ter que saber se 600 é com C cedilha ou com 2S. O pior. Fora que às vezes errava, tinha que pegar outra folha, o cara só tinha aquela. Aí a máquina imprimia o cheque automaticamente. O problema da época era esse. Mas também eu imagino que o dono, no caso, o empresário, ele passava uma raiva ali, porque ele tinha que ter esse know-how, tinha que ter o cara para trabalhar com isso. Você já era um cara que gostava da tecnologia. Não, eu tinha o Pedro doido, né? Que era o cara que... Eu tinha as ideias e pedi para ele fazer. E aí a nossa frente de caixa, que era uma frente de caixa da Zantos, na época, era a máquina registradora era da marca Zantos, foi uma marca antiga, que já tinha essa tecnologia de comunicação com o computador e com a impressora. Então ela tinha uma saída matricial, que chama na época, eu acho que existe essa saída matricial. Isso é uma impressora? Para impressora de cheque. Então ela saía, então a hora que a menina apertava o enter ali na máquina registradora, ela já saía imprimindo o cheque, o cliente só assinava. Aí foi uma tecnologia que nós implantamos. Naquela época, nós fomos o primeiro supermercado a ter fax, né? Então a gente passava a nota fiscal para o fornecedor e vice-versa por fax. O senhor via na tecnologia uma facilidade de eficiência, né? Para poder diminuir gastos e tempo de... Agilidade, né? Sim, faz total sentido. Então o controle de estoque a gente já começou a ter em 86, 87, 88. Aí em 89, voltando nessa cronologia, nós fomos para a Avenida Clodoaldo Garcia, onde hoje é o supermercado Matriz, a loja Matriz. Quando eu fui fazer o contrato, quase que eu não fui para a Avenida, porque eu estava numa situação radical com o proprietário do prédio, que na época a gente pagava aluguel, depois nós viemos a comprar. Porque ele queria fazer o contrato com o reajuste mensal, por causa da inflação. Nossa, e eu queria semestral, por causa do salário mínimo, que eu aumentava cada 6 meses. Que o seu baque ia vir daí 6 meses. Você tinha uma folha grande para pagar ali já, né? Tinha. Então, porque na realidade não era o salário mínimo que aumentava 6 meses. Eles faziam um gatilho. Não, eles faziam um gatilho e dava um aumento depois, no começo do ano, que tinha aumento do salário mínimo. Então, como se fosse uma... GPM, uma antecipação de reajuste, né? E eu não queria, eu saí bravo lá da casa do cara. Pô, cara, isso fazia muita diferença na época. Muita diferença, o reajuste mensal com o semestral. E eu saí de lá nervoso, eu e mais um amigo que participou junto comigo dessa reunião, que ele já faleceu, o Edson, e aí nós fomos comer um picanha no seu Ribas, ali perto ali da antigo Rímoli, ali perto na Clodoaldo Garcia mesmo. Eu tinha um boteco lá, fazia uma picanha muito boa, nós fomos lá. Aí o seu Ribas falou para mim, Joaquim, faz. Ele falou para mim, faz. Cara. Faz o dia que ele quer, faz mensal, faz diário, paga todo dia pouquinho, vai pra avenida. Proteger para mim. Você está num lugar afastado, você tem que ficar ali em evidência, ali nesse lugar que você vai montar, ali é uma tapeçaria. Uma tapeçaria
Não lembro agora o nome dele. Mas não era aquele Genival. tamanho todo, não. Não, era 8 por 40. 8 de largura? 8 de largura. Era bem comprido. Era bem comprido. Aí, nós inauguramos em fevereiro de 90, 91 já ampliamos, 92 ampliamos, fizemos várias ampliações e compramos os vizinhos, né? Graças a esse Ribas, esse meu amigo, ele falou, eu tive coragem de voltar, nem fui dormir. Eu fui bater palma na cara do cara de noite, já era 8 horas da noite. Eu falei, tá fechado. Seu Lourival? É o Lourival, é um deles. Tá fechado o negócio, vamos preparar aí pra gente inaugurar isso aí o mais rápido possível. Então, quer dizer, nós passamos por essa situação muito complicada, né? Eu tenho que decidir isso aí. Ali, se eu não tomasse a coragem e fechasse do jeito que ele queria, outra pessoa ia pegar. Hoje a história nossa seria diferente, totalmente diferente. Graças a minha coragem, né, de fazer uma dívida de $60 mil na época, eu guardei em dólar. Referência. Era muito dinheiro. O meu pai falava. Né? Não, mas para nós. Né? Hoje é 300, é vezes 5 ainda, né? Meu pai falou: ó, você que sabe. Tudo que eu perguntava para ele, você que sabe. Eu sei que sabe. Que depois você não vai cobrar dele. Você falou que podia e tal. E aí eu tive coragem e nós fizemos esse investimento. Só que assim, fizemos um investimento. Rapidinho pagamos também e foi só crescendo. Bom, né? Graças a Deus deu tudo certo. E aí, você falou do seu pai, no caso, a família inteira nesse processo fez sempre parte? Hoje a família todos ainda até hoje fazem parte do processo? Até hoje, os 12 filhos. É uma SA, uma empresa, SA. Tem estatuto, tem o conselho fiscal, tem todos os irmãos que participam, né? Hoje é eu, o Marcos, o Juliano e minhas irmãs, a Dirce e a Nair, fazem parte do conselho de administração, e os outros irmãos são sócios, acionistas, né? Acionistas, têm cotas e recebem dividendos mensal. Então o seu pai fez um negócio bem interessante, assim, para um pai que às vezes se preocupa muito com o futuro da família, ele deixou todo mundo junto, né? Meu pai rezava muito, né? Meu pai era diácono da Igreja Católica, batizou mais de 1.000 crianças, 10.000 crianças em Três Lagoas. Casamento, ele fez muitos casamentos em Três Lagoas, diversos amigos casaram com meu pai. As pessoas gostavam de casar com meu pai, como meu pai era casado, né? O discurso dele para os que estavam casando era diferente. Tinha uma pegada mais... Não, era mais prático. O padre não casa. Diácono casa. Então o padre às vezes fala assim, não, é mais fácil. Não é assim não, bicho. Olha lá em casa, o coro... O meu pai deixava tudo na mão de Deus, né? Então, seja o que Deus quiser. E na verdade, meu pai, ele não teve... os conselheiros dele eram os padres, né? O padre Arientro, o padre Domingos, os padres da época, que ele se aconselhava. Tinha um padre que chamava Viacek? Não, era diácono também. Esse Viacek? Era diácono. Eu lembro do Rodrigo falar desse nome aqui. Era um padre antigo. Tinha um padre perto da... O João Thomas também foi padre e depois foi para civil, né? Ah, verdade. Mas não existe ex-padre, né? Mas foi para civil no sentido de... Ele morre padre. Meu pai é diácono, né? Ele é diácono permanente. Uhum. E tinha o padre Nicolau, que era da nossa paróquia lá no Santos Dumont, que conversava também muito, e os padres em geral orientava, porque ele semi-analfabeto, né? Ele era um bom sabia conselheiro. ler, escrever e fazer conta, né? E aí esse planejamento para depois do falecimento dele, os 12 filhos manter, né? Foi feito através de um grande escritório de advocacia, teve um planejamento sucessório, que já também já era um negócio grande. Então, ele faleceu em 2013, né? Em 2012, 12 de dezembro de 2012, nós assinamos toda a documentação onde ele estava. Ele passou. Quanto tempo antes ele falecer? Ele falou assim: agora eu posso ir embora, posso morrer, porque ele conseguiu deixar as coisas do jeito que ele queria, né? Do jeito que ele imaginava que seria o certo. Porque ninguém sabe exatamente o que é o certo e o que é o errado. E aí, todos assinaram essa transformação em... A empresa já era SA, mas entrou todos os 12 filhos na sociedade, que são sócios até hoje, né? E aí já fez 10 anos, né, que ele faleceu, e nós estamos aí, não paramos de crescer. Só falou da compra daquele prédio ali, o senhor participou também da compra, não foi compra, né, mas no processo que estava vendendo TLC, o senhor participou também Eu participei processo. Na época, eu fui no leilão. Mas vocês, na realidade, não foi uma compra aleatória, vocês têm alguma coisa nessa área imobiliária também? Tem a Pedro Barbosa Empreendimentos Imobiliários, Pedro Barbosa da Silva, PBS, Empreendimento Imobiliário. Então, todos os prédios são em nome dessa empresa, essa holding, que o Nova Estrela aluga e paga aluguel para a holding, né?
E a Pedro Barbosa da Silva, Empreendimento Imobiliário, comprou o Três Lagoas Clube, que foi um leilão público, onde do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, eu participei e fui contemplado, né? Paguei a compra do quarteirão, 80% do quarteirão, né? Na Três Lagoas Clube. E aí, depois de anos na justiça brigando, o Tribunal Regional do Trabalho declarou como nula o processo. O processo foi nulo por um erro da leiloeira, e eles me devolveram o dinheiro muito mais do que eu paguei, porque estava muito bem aplicado. Corrigido. Nós não perdemos. E ali você tinha vontade de fazer? Uma pergunta. Não, ali não é um lugar. Na época não era comercial, não. Ali não era para comércio. Era algum outro tipo de coisa. Ali seria empreendimento imobiliário qualquer ali, mas eu comprei porque estava muito barato. Aí é oportunidade. Mas foi bom, não perdemos nada com isso, não. Uhum. E aí isso também tem a instância JS, né? Da família. Isso é da família da minha esposa. Uhum. Quando eu casei com a Adriana Sanches, o pai dela tinha falecido fazia pouco tempo, e a JS é José Sanches. Todo mundo pensa que é Joaquim Sanches, né? Ou Joaquim Sogra. Na verdade. Pô, vai gostar da sogra. Joaquim Sogra a gente não imaginava, não. Essa aí. Mas assim, o J a gente imaginava, só que daí é Barbosa Romero, né? Romero Barbosa. Romero Barbosa. José Sanches era meu sogro, né? Um cara muito conhecido em Lagoas. Uhum. Todo mundo gostava muito dele. E quando eu casei com a minha esposa, nós assumimos, né, a instância JS. Nós fazemos muitas festas ali. Isso. A festa do Havaí, até fizemos durante 18 anos a festa do Havaí. Histórica. A última festa foi em 2013, quando teve aquele Santa Maria, que teve aquela morte lá, várias pessoas da Boate Kiss. E aí a exigência começou a ficar muita exigência no controle, na parte de bombeiro, tudo. A gente foi o último ano. E lá é aberto, né? Mas começou a ter um ano. Hoje talvez está mais assim flexível, mas na época estava muito exigente. E hoje mudou. A história do Brasil mudou depois da Boate Kiss, né? Graças a Deus, porque poderia acontecer outras tragédias igual aquela lá. E aí, até 2013 nós fizemos, e depois eu fui comprando alguns ranchos vizinhos ali, e nós transformamos em marina, né? Há 13 anos existe a Marina Instância JS, e a pandemia fez com que aumentasse muito a quantidade de lanchas em Três Lagoas no Brasil inteiro, né? Todo mundo passou a comprar barcos, aumentar o tamanho dos barcos, quem tinha comprou um maior, assim por diante. E hoje nós estamos aí com uma quantidade muito grande de barcos lá na Marina JS. A Marina é um lugar tipo onde o cara deixa... É a garagem do barco do cara. É a garagem náutica. Assim, não entendi a correlação entre o Covid, pós-Covid e o aumento da... Eu vi uma matéria a respeito, que cresceu. Porque as pessoas vão procurar algo fazendo... O mundo náutico cresceu da pandemia. Porque... A gente imagina até porque na água você está isolado. Lá no litoral, coisa. Muita gente foi morar nos iates. Sim. As pessoas vão morar Home nos barcos. Office, né? Eu vi hoje uma matéria daqueles iates assim de trilhões, sei lá, parece mais de um bilionário russo que estava preso na Alemanha por conta dessas tretas com o Putin, e o cara mora num lugar. Aí tem academia, tem tudo, quer dizer, é um negócio de louco. Né? Três Lagoas não ficou fora disso, cresceu também. É que também a cidade tem tudo para isso, né? 2 rios bem grandes ali, né? Nós estamos, eu digo assim, que nós estamos a 10 minutos do centro de Três Lagoas, né? Passa o shopping, já é Marina JS. É pertinho. E aí o shopping já é meio que centro, se for parar pra pensar. Cresceu. Você tem tudo lá. Os condomínios cresceram para a margem do Rio Sucuriú. E eu resolvi fazer, há uns tempos para cá também, um restaurante onde é arrendado. Hoje quem toca lá é o Joelson do Miller, inaugurou agora recentemente a Águas do Sucuriú. Então isso aí faz parte também, não é nosso, mas eu construí e ele arrendou e está indo muito bem. Então faz parte do turismo. Então nós começamos a investir no turismo náutico. Né? E aí isso aí já é uma percepção que vocês têm também para business, assim, de ter algo voltado para explorar, porque a gente comenta sempre com alguns convidados aqui essa relação de explorar esse turismo mais de natureza, essa coisa que a gente tem em abundância, e é óbvio que aparece que é uma janela de oportunidade, porque a Andradina tem um parque gigante agora e imagino que ele vai crescer mais, então poderia também de repente fazer parte desse projeto, né? Três Lagoas está pegando uma certa carona, né, com esse parque Aqualinda de Andradina, porque as pessoas acabam
vem conhecer também, porque Andradina não está na margem do rio, nós estamos, né? Pegamos o Rio Paraná, Sucuriú, e pensando bem, estamos perto do Rio Verde também, que é município de Três Lagoas. E nesse mundo náutico, nesses eventos, há alguns anos passamos a fazer encontro náutico, encontro de lanchas, e agora dia 9 de setembro, vai sair da Mariana JS uma grande quantidade de embarcações, todo no mesmo sentido, e no meio do rio, em algum lugar a gente para, e eu tenho um barco catamarã, que é bem grande, e em cima tem um palco. Então lá vai ter apresentação de cantores, de DJ, isso vai ser no sábado, durante o dia todo, né? A gente vai sair da marina e retornar no pôr do sol e ancorar no nosso spear deck ali em volta da marina, e ali continua a apresentação anexo ao restaurante do Joelson, ao restaurante Águas do Sucuriú. Então isso aí faz parte da implementação do turismo náutico em Três Lagoas, é uma coisa que nós fazemos há bastante tempo já, e a próxima edição será dia 9 de setembro. Como é que o senhor vê esse crescimento, não somente na área do turismo, né, mas o crescimento, os booms industriais que a gente teve aqui e tal, crescimento, o senhor viveu uma cidade, hoje a cidade é outra. A gente participou, né, desde essa época, como eu vim dizendo, vimos de tudo em Três Lagoas, né, tudo acontecer. Quando em Três Lagoas veio a Champion, depois a Chanflora, depois a Fibria, depois agora a Suzano, daí anexo sempre teve a International Paper, que é a fábrica de papel. Isso aí transformou a cidade. Mas antes disso veio a Mabel, que foi a primeira fábrica a ser construída em Três Lagoas e foi a primeira a ir embora também, né? A Mabel perdeu o benefício. Isso é o medo que nós todos temos, né? O incentivo fiscal, que a reforma tributária talvez agora vai mudar isso, alguma coisa. Então, nós passamos por todos os sentidos ao desenvolvimento da indústria em Três Lagoas. Nós curtimos isso aí. Quando veio o Curtume em Três Lagoas, foi uma maravilha. Nem existe mais. Tinha um negócio também, Frigotel, né? Frigotel, chegou a bater lado, 1.000 né? cabeças por dia de boi, né, de vaca, do lado do Curtume, pertinho do Curtume. E aí, quando veio o Parque Industrial, daí começou a chegar a indústria têxtil, né, no Distrito Industrial. Sim. Aí depois veio o FN3, que daí tem o Distrito 2, que é onde está a fertilizante, que agora retomando, certamente esse Distrito 2 vai também alavancar com novas indústrias que chegarão em Três Lagoas. Então, eu acho que a fábrica de fertilizante ela vai ser o divisor de águas de Três Lagoas, ela que vai mudar a história de Três Lagoas, não foi as indústrias que até agora. Caraca, as papeleiras, você fala... Vai ser mais do que a Suzano. Porque eu acho que o teu business ele tem um lance assim de você ter um termômetro real. Eu imaginei assim, com relação ao consumo, porque ele abarca todas as classes, né? Então você pega o parque industrial, acho que é a maior concentração de funcionários em Três Lagoas, acho que é lá ainda, né? Olha, o maior empregador de Três Lagoas em indústria é a Metal Frio. Então. E o maior empregador de Três Lagoas no comércio é o Nova Estrela. Vocês têm quantos 700 funcionários agora. 700? 700 funcionários? Com essa nova loja deu 700 funcionários. Caramba. É lógico que você tem uma rotatividade, né? Bastante. Sempre tem 50, 60 funcionários com auxílio-doença. E você tem os antigos, assim? Nós temos de 30 anos. 30 anos? Muitos funcionários... umas lendas lá são já. Antigos, Já tá virando sócio. Já faz parte do patrimônio, como digo, né? Esse Pedro que era meu braço direito na parte de informática, faleceu muito novo, 40 anos de idade. Caramba! Um infarto fulminante. 40? Era meu funcionário, mas é mais amigo do que funcionário. Todos os meus funcionários são meus amigos. A gente tem um laço de família mesmo, né? O nosso slogan é Supermercado da Família, porque além da família ser grande, tem os amigos que viram da família também. Mas você sabe que a gente fez algumas enquetes já lá na página, pedindo para o pessoal falar, né, qual é o mercado que eles gostam mais, e cara, Nova Estrela aparece sempre. Nós temos a história de Três Lagoas no sangue, o nome Supermercado da Família, que é o nosso slogan, sempre foi. O fato você, quando era criança, via no supermercado fazer compra, hoje você é pai de família, você leva o seu filho, então tem aquela ciclo mesmo, o ciclo das famílias. Isso é muito, muito gratificante a gente ver que quando eu sou reconhecido na loja por uma criança que eu conheci, só que eu não sei mais que ele é pai de família. Você lembra de mim? Então eu ia com meu pai, então a gente tem muito essa história, né, para contar, né? Então eu acho que marca na cabeça das pessoas desses 55 anos, está marcado
na cabeça das crianças e assim por diante, né? E você aposta na UFN3? Eu acho que vai ser o divisor de águas. Mas porque ela vai abarcar mais gente? Porque a quantidade de indústria que vem na sequência. Ah, entendi. As empresas que vem ao redor ali dela vai ser maior. É porque, na realidade, ela vai ser matéria-prima, né? Apesar que a celulose também né? Não teve a International Paper que processa, mas eu acho que... Não, a Suzano, que a celulose é a Suzano. A International Paper fabrica o papel... Então, mas aí ela é uma satélite. Né? Ela é uma indústria que compra a matéria-prima. As de polpa, no caso da celulose, elas não trouxeram tanta satélite como você imagina que vai ser a de fertilizante. Eu acho que vai ser... Eu já li sobre isso, né? Vai ter um potencial maior. Vai ter bastante... fornecedor de serviço e mão de obra, assim por diante. E nessa caminhada toda já fizeram alguma proposta para comprar a rede de vocês alguma vez? Um grupo grande? Não. É porque também sabe que não vai ter. Tem certas coisas que não tem valor, né? Então nunca se especulou sobre isso e com certeza eu fiz 60 anos, eu tenho mais para continuar a ser presidente, eu vou... Tem as Casas Moreira? Mercado Moreira. A gente vai ter... nós temos os irmãos que trabalham, que são mais novos que eu, né? Eu sou um dos mais novos, mas só que abaixo também tem mais 2. Que trabalham com o mercado. Tá junto comigo lá. É o Marcos bacana. E o Juliano. E aí nós estamos aí, o Juliano, nossa, se eu tivesse a idade dele, né? ele tem muito gás, né? Então, e eu também estou com bastante vitalidade para continuar a nossa jornada aí. E eu gostei muito da inauguração dessa loja pertinho aqui. Da nova, né? Eu gostei muito da rapidez com que os funcionários fizeram o serviço, sabe? Eu não queria, né? Eu não queria, falei, seja o que Deus quiser, se for para ser nossa, essa loja vai ser... A negociação foi tensa. Na realidade, você fez o contrário da minha pergunta, então. Porque ao invés de alguém comprar a rede de vocês compraram um mercado de uma rede. De uma rede, uma loja. E eles queriam vender para nós, e tinha que ser nós, deu a impressão que era essa a vontade do proprietário lá de Dourados, e nós... Quando ele montou essa loja, eu fiquei muito chateado, porque é perto, né? Aí hoje eu acho que não é tão perto assim da nossa loja, eu acho que ela é mais perto do centro. Então, nosso foco é o centro, a Santa Rita, Vila Nova. Aí vai ser uma outra abordagem, então. E tanto é que nesses 10 dias, uma semana que inaugurou a loja, nós observamos que as nossas lojas não perderam venda para nós mesmos, nós tiramos venda de alguém. Então a nossa loja mais próxima, que é a do quartel, ela está vendendo a mesma coisa, até mais um pouco, porque na inauguração as pessoas não conseguiam carrinho, não conseguia entrar e acabava indo para outra loja que estava mais vazia um pouco. Então nós acabamos distribuindo um pouco essa... E aí chega ou tem pretensão de abrir mais? Não, agora então isso que eu ia falar. Gostou? A nossa equipe mostrou a capacidade que tem, que eu estava subestimando. Então eu gostei muito do trabalho que eles fizeram em 60 dias, quando nós adquirimos até a inauguração. E eu acho que o nosso time aí, dá para inaugurar um ano que vem. Mesmo? Dá. Mas tem ideia isso? Nós temos espaço, temos terreno, temos pronto, aí vocês também absorveram parte dos ex-funcionários da outra... Todos os funcionários que quiseram ficar, ficaram. Isso é legal. Mas essa nova tem alguma ideia já de lugar? Uma novidade? Nós temos vários terrenos aí já pronto para fazer. Tem a da Lagoa, provavelmente a próxima vai ser na Lagoa. Na Lagoa? Nós temos um terreno grande de 5 mil metros quadrados, que vai provavelmente ser ali. E então, voltando a essa história que eu fiquei chateado com esse pessoal do ABV, quando eles começaram a construir esse supermercado aqui. E eu na inauguração, eu contei uma fase da nossa vida. Eu falei, vou contar uma história e uma história. A história foi do cara, ele tinha um funcionário fiel escudeiro de muitos anos, 20, 30 anos trabalhando para esse milionário. De repente, esse milionário morre, né? Aí morre, a viúva apaixona pelo funcionário. Esse motorista que era funcionário, servidor do patrão a vida inteira. Aí ele casou com a viúva, ficou rico, falou para a viúva... Amor, olha aqui, eu pensava que eu trabalhava para fulano de tal, na verdade ele trabalhou para mim porque eu estou usufruindo do que era dele, né? Inclusive da esposa dele, né? Aí, quer dizer, a gente não sabe o que é bom pra gente. Essa é a história? É a história. Agora, a história é que quando o ABV fez o supermercado, eu não sabia que ele estava construindo esse supermercado para mim, senão ele tinha dado uns pitecos para fazer algumas coisas diferentes. Eu achava que ia ser mais legal isso aqui, ó. Mas talvez ficava bom demais, ele não vendia. Pode ser também, né? Mas
a vida é assim, a gente não sabe que é o dia de amanhã. Não, É engraçado. Tem várias vezes a gente recebe aí nessas WhatsApp, aí aquela situação que você, daqui a 100 anos, essa roupa, o que você usa hoje, outra pessoa vai estar usando, né? Então na verdade, nós estamos aqui com uma forma passageira e nós não temos nada, na verdade, nós estamos aqui ocupando um espaço, ocupando alguma coisa que não é da gente. Nós somos usuário disso no momento, como eu sempre digo na minha entrevista, eu não sou o dono do Supermercado Estrela, eu sou o administrador nesse momento que o Supermercado Estrela, ele é imortal, se Deus quiser. Porque, às vezes, o outro que vem depois de mim vai ser melhor até do que eu sou. Com certeza, tem muitas pessoas que têm condições de ser. E não só pela minha idade eu tenho experiência, mas tem os novos que estão com outra mentalidade que vai ter condições de fazer melhor do que eu faço. E assim é o ciclo da vida, né? Daqui a pouco, outra pessoa vai estar usando o meu carro, vai estar usando a minha roupa. Tomara que não esteja usando minha mulher. Que não seja funcionário de confiança. Pare por aí. Era só uma história, né? Isso é complicado. Mas é interessante. Você quer falar dos patrocinadores aí? Cara, eu vou falar dos patrocinadores. Seguindo com nossos patrocinadores aí, doutora Claudiana Macedo, especialista em rejuvenescimento, harmonização facial com realização de botox, preenchimento labial, bioestimulador de colágeno, tá, pessoal? Tratamento de melasma, entre outros procedimentos. No Instagram, @realize-instituto. Telefone 67984187099. Clínica Realize. Também a Telnet, empresa de sistema e comunicação de internet, é com a Telnet, tá, pessoal? Conecte com planos que cabem no seu bolso. Plano a partir de R$35. Bem bacana isso, tá? Lembrando que é 100% de cobertura na nossa região. 0800 600 8983. É WhatsApp também, tá, pessoal? Pretinho Imports, nosso parceiro aí. Tudo para seu tereré é com Pretinho Imports. Erva, copos, erva atrás do negócio que eu quero, inclusive. Copos, bombas, garrafas, Pretinho Imports. Precisou de ervas no atacado, tá? Granel também tá com ele lá. E no atacado e no varejo. Pretinho Imports. @pretinho_imports. Beleza? Foi? Essa foi brava. Descontrair. Não, é bom. Eu tava querendo lembrar uma que era com relação a grande dificuldade do business na área disso, de varejo. Qual que é a maior, assim, dentro mão de obra em todo lugar, né? No varejo treinar mão de obra. Porque você acaba tendo um tempo queima ali de tempo para ensinar o cara a implementar, daqui a pouco o cara pede para sair, você tem que fazer o processo tudo de novo. Mas é a nível Brasil, né? É uma coisa normal, comum. Eu acho que atrapalha talvez muito a pessoa, os benefícios sociais que o governo dá, né? Às vezes a pessoa prefere ter o benefício do que ter faz um cálculo, trabalho, né? Então, o varejo tem essa dificuldade. E essa coisa de controle também, por exemplo. Segurança melhorou muito da época que você trabalhava antes para hoje. Você tinha mais dificuldade em lidar com essa coisa de furto. Como eu disse, na época não tinha câmeras. Hoje não tem câmeras esparramadas pela loja inteira. Então diminui muito, você consegue ter um controle maior. Inibe um pouco e a gente consegue abordar. Teve algum caso engraçado assim, da época? Ixi, teve muitos casos, velho. Muitas histórias assim, de pessoas que a gente pega furtando que livre de qualquer suspeita, sabe? Pessoa com cartão de crédito bom, com aí já é meio doença, né? O ser vergonhista, né? Ninguém sabe. Mas aí a gente... Eu tô mais para a segunda opção. A pessoa desmaia, sabe? Cai no chão. E teve um caso de uma mulher também que começou a quebrar tudo, bater, droga. Isso. Se dar uma de vítima, ela se machucar, se rasgar, já teve um caso desse muitos anos atrás, mas aí tá a câmera filmando, né? Aí acaba comprometendo a gente. Então, sim. Mas isso não é Três Lagoas, é o Brasil inteiro. Eu acho que São Paulo é até pior, eu acho, né? É tenso. E até na carona dessa pergunta, o que você achou dessa legislação trabalhista, as mudanças? A reforma trabalhista, ela ajudou muito, né? A relação funcionário e patrão, né? Eu acho que ninguém saiu prejudicado, né? A relação ficou melhor, ficou mais fácil de se entender.
Muitas coisas tá errado ainda, né? Mas quem sou eu para nominar essas coisas erradas, né? O Congresso Nacional que faz as leis, eles têm que achar o que dá para mudar ou não. Mas tá bom, tá? Eu gostava mais como há 30 anos atrás, né? Eu achava melhor. Mas proporcionalmente, por exemplo, as ações diminuíram muito, proporcionalmente. Hoje praticamente não existe. Que aí mais, agora tá por conta de quem entra, não é mais antes aquela coisa. Não, isso aí caiu, né? Essa sucumbência caiu. É, né? então. Porque antigamente você saiu da empresa. Você não vou perdia colocar nada. Porque se eu ganhar, eu tenho alguma coisa. Se eu perder também não tem problema nenhum. Eu falo isso porque eu trabalhei muito em empresa que o cara entrava e saía e eu vi isso mesmo. Era esse o padrão. O cara entrava para ver o que dava. Não tinha risco. E eu geralmente costumo dizer que o tamanho do Estado dá para você ter uma clareza, infelizmente não se tem, em cima da tributação, né? E vocês estão ali... Nós temos um sistema muito bom de controle contábil, né? Isso. É tudo no computador. Mas a margem que eu falo do tamanho do Estado ou do imposto, se a pessoa tivesse mais clareza, eu acho que ela teria um senso mais crítico quando ele vê a administração do dinheiro público, né? Porque dentro do teu checkout lá é que o cara, ele tá pagando, ele não sabe o quanto que tá muito caro. Fala, se você vê a margem minha e o quanto que você está dando pro governo, quer dizer, de repente você não vai achar que está muito caro, está muito tributado. O cupom fiscal aparece lá, né? É valor estimado de imposto naquela compra. Mas sua, aí né? é igual o Google, você clica e nem lê nada. Você vai falar, aceita, doar tudo, meu rim, tudo. Você vai, eu falo que a cultura da sociedade ter essa percepção era interessante também, né? Porque o tamanho do tributo é muito grande. A tributação do consumo, você está falando. Porque é a máquina do país. São vocês que são os grandes, o governo ama o varejo, porque o varejo é quem realmente dá muito dinheiro para ele, né? Acho que uns 10 ou 15 anos atrás, mais de 10 anos atrás, fui fiscalizado por um fiscal do Estado e eu fiquei nervoso, irritado com a abordagem, do jeito que a pessoa vem falando que tá tudo errado, não sei o quê. Eu falei, bicho, eu pago imposto demais. Você não paga um centavo de imposto e te provo. Como assim? Quem paga imposto é quem compra a sua mercadoria. Você só recolhe pro Estado. Eu falei, rapaz, é verdade mesmo. Pago, a minha contribuição que eu pago é referente à minha participação, que é normal. Mas quem paga o imposto é o consumidor. E hoje nós temos uma sexta sem imposto. Mas então você não vai pagar imposto na sexta-feira? Não, eu não vou repassar. Eu fiz um acordo com o nosso fornecedor, nós bancamos esse imposto, mas o governo não perde. O preço da mercadoria, por que a gente vende então muito agora na sexta-feira? Esse seu argumento vale pro cara. Agora eu pago o imposto, porque você paga pro cidadão. Eu tapei a boca dele. Pra mim, a sexta quem paga somos nós. Nós e os fornecedores. Os fornecedores é uma parceria que nós fazemos para não embutir em alguns produtos. Não é toda a loja, lógico. Em alguns produtos a gente não tá embutido o imposto. Ali a gente paga sem cobrar no preço da mercadoria. Você perguntar sobre o custo de marketing também, né? O peso do marketing do business, do varejo. A vida inteira, desde quando eu tinha 2 check-out, 4 check-out, 10 check-out, 20 check-out, hoje 100 check-out, sempre foi o mesmo percentual do faturamento. Sempre foi. Então, nós temos um percentual que, na época, era pouco, né, mas é o que a gente precisava. Hoje, 0,5% do nosso faturamento é muito dinheiro. A gente não consegue gastar tudo isso em marketing. Né? Então, nós temos nós temos um orçamento anual, onde nós determinamos tudo que nós vamos investir no ano que vem. Então, eu pego o faturamento e a gente já tem um orçamento daquele investimento, que, né, na verdade, isso aí para nós é investimento em marketing para ter o retorno das vendas. Né? Então, nosso marketing hoje é mais redes sociais. Isso mudou também, né? Pouca coisa. Televisão, eu fiz como experiência em 2006, quando eu inaugurei uma loja do quartel, mas é pouco. Televisão eu quase não faço mais. Rádio pouco também, mas eu faço aqui em Três Lagoas e em Andradina. E rede social, todas as redes sociais a gente está embarcado. Em 2006, a inauguração, eu não lembrava mais, mas me mandou hoje. A inauguração veio tradição, cara. E o Michel Teló. Essa daqui é do quartel. Fechamos a avenida, Frido Miller, o Linton Mancini, no meio do canteiro central, um palco gigante, e o Grupo Tradição na véspera, e no outro dia abrimos uma loja. Na época era o Teló. Michel Teló. Tradição mesmo, né? Tem foto com ele, vai aparecer aí. Mas é interessante. Mas é interessante a leitura também, né? Porque você falando que vocês fazem um investimento em marketing em rede social, quer dizer, hoje ela é praticamente um cavalo de pau, porque
Se você quer abordar toda a sociedade, você tem que ter um foco específico. Eu imaginava que vocês anunciavam mais em rádio, então. Rede social, então, provavelmente chegou nas... tem mais as pessoas, né? Então, mas é esse que eu acho que é um indicativo interessante, de tipo assim, a sociedade está dentro da rede social hoje. Eu vou contar uma passagem aqui, o nosso investimento muito grande, há poucos anos atrás era tabloide na rua, no semáforo, levar nas casas. Eu pagava uma empresa para fazer essa distribuição do tabloide. E um dia um amigo meu, fornecedor nosso, passou na Ilha Solteira, viu um monte de tabloide num ferro velho. O cara pegava o nosso tabloide, jogava em cima da caminhonete e vendia para um ferro velho lá em Ilha Solteira e não entregava o tabloide. Eu pagava para fazer, pagava para distribuir e jogava fora. Meu Deus! E eu falei assim, rapaz, o cara não está distribuindo o tabloide. Eu cortei imediatamente. Falei assim, eu vou parar de fazer tabloide, porque se o tabloide não está indo para a rua. Né? Eles entregavam meia dúzia só ali. E a gente está vendendo bem, então o tabloide eu eliminei. Né? O sinal que não fez... que ele não fez falta, né? Fez falta. Que é só, não falta o trabalho para o patrão não perceber que não faz falta, né? O que aconteceu aí? Eu eliminei essa empresa que fazia a nossa distribuição do tabloide, parei de fazer tabloide, até por conta do meio ambiente também, porque esse tabloide vai para o bueiro. Pois é. Né? Uma vez me falaram que um bueiro cheio do nosso tabloide, que os caras escondiam dentro dos bueiros os tabloides para não entregar para o cliente. E aí hoje nós fazemos tabloide para colocar nas lojas, para o cliente chegar, ter uma facilidade de ver a relação das mercadorias que tem em oferta. Mas isso aí é uma coisa que você pegou de know-how de outras redes também? Não, isso aí foi eu mesmo. Foi o know-how, foi o ímpeto ali, num momento de falar, se eu estou pagando para fazer, pagando distribuir, não está sendo distribuído, eu estou jogando dinheiro fora. Então parei de fazer isso e passamos a fazer só. Aí o funcionário que não foi naquele dia, você não sentiu falta. Não falta trabalho, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, o nosso marketing é muito bom. O nosso marketing principal é o cliente que fala para o outro, né? Olha, vai lá que lá tá bom o preço e a rede social. Mas essas promoções que vocês fazem também é interessante, porque ela fica famosa, né? Se ela fica famosa é porque chegou. As pessoas acompanham já, né? Então, a nossa maior promoção era a Quarta da Moeda. Isso, eu lembro disso. E eu inventei essa promoção, na realidade eu copiei de um amigo que ele fazia a Quarta da Moeda e eu inventei porque faltava moeda na cidade. Então eu fazia a promoção teve promoção até de 1 centavo, né? Mas geralmente é 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 e R$1. Então você tinha a relação da mercadoria, a fotografia da moedinha e o que era naquele preço, até chegar em 1 centavo ou 10 centavos, 5 centavos. Mas vocês ainda têm ela ainda, essa da moeda? Não temos, mas só que não está mais vinculada à moeda, né? É quarta e quinta da moeda. Né? Nós temos a segunda e terça animal, que é referente a perecíveis, carne, aves, né, em geral. E a terça, a quarta e quinta da moeda, que ela foi criada para ter moeda. Que era para o cliente trazer as moedas que estavam em casa. Era uma dificuldade porque a gente não conseguia uma moeda. Ele vai fazer a sexta-feira do Pix. Ó, a ideia é se ele implementar, você cobra depois. Né? Já está sendo um bom meio de pagamento. Né? É bom porque você não tem o processo de transação, por exemplo, de máquina, já te arranca um pedaço significativo ali da receita, né? Eu acho que vai... E eu acho que o ano que vem vai ser implantado o Drex, né? Que o primo do Pix. Digital, né? Digital, real, o X lá é tecnologia. Então isso aí, o Brasil saiu na frente com o Pix, né? Os Estados Unidos está copiando o Pix, agora está implementando o Pix nos Estados Unidos, e eu acho que as empresas de cartão de crédito, os cartões de benefício em geral, vale refeição, vale alimentação, esses caras ganham dinheiro demais. Tá? Então, eles são nossos sócios majoritários na nossa empresa. Mas não toma risco nenhum. Sem risco nenhum. É uma maravilha. Não, o cartão de crédito tem risco. O cartão, mas a operadora do cartão não, né? Então, eu acho que vai ser bom para o consumidor, o Drex. Eu acho que vai ser bom, porque não vai ter mais... eu acho que o cartão de crédito... Eu mesmo acho que vou usar só o Drex. Mas aí tem a questão do prazo, né? O cartão te dá prazo, né? A moeda digital vai ser à vista, né? Mas você sabe que hoje o meio de pagamento que mais vende em todas as nossas lojas é o débito. É o débito. Então, com base no que você está falando... eu acho que alimentos as pessoas compram débito mesmo. Antigamente dinheiro, em primeiro lugar era dinheiro, espécie. Agora não, agora é cartão de débito. Agora a senhora não está mais aceitando dinheiro. Daqui a pouco não aceitamos dinheiro. Você sabe que o custo de receber o dinheiro é caro? Imagino. O transporte é caro. Imagino. Fica muito caro
A parte de Você tem custo de segurança para pegar aquele dinheiro? Tem. A empresa? O carro forte vem buscar. Então já é um custo que você já vai tirar da... Eu acho que o Drex vai favorecer a baixa da mercadoria, porque nós não vamos ter essa despesa que é altíssima de pagar aquela taxa de... No caso do supermercado é 1%, mas tem empresas, loja de roupa que é 5%. Ah, e tem um detalhe, no débito você paga também para a operadora. Paga também, mas só que é um pouco menos. Menos, Então, tomara que acabe com essas operadoras de cartão aí. Tá? Não saber, cara. Eu fico já enriqueceu demais, né? Eu fico bravo de chegar numa loja, eu quero comprar esse tênis aqui. Quanto que é? É R$600. 10 vezes no crédito. Eu falei assim, eu quero pagar à vista. É o mesmo preço. Hoje eu passei por isso. Porque, desse jeito. Não tem que ter não. Empurra você para fazer no crédito. Aí você analisa... Não, é complicado. Justamente uma venda casada. É o futuro da cripto, né? Da transação cripto, né? Que o Drex, na verdade, ele é esse modelo da cripto, justamente. Mas tem o lastro, né? O Banco Central é o lastro. Mas ele vai lá e imprime mais não sei quantos Drex. Não, o Banco Central vai regular isso aí. Não tem, não. O Drex não tem. Você acha que hoje tem o Campus Neto lá. Não. Eu acredito que não aumenta o Bitcoin, porque ele é um número fechado, mas que nem queima de ativo, queima de moeda, tem muito no mercado. O real ele perdeu. No mercado cripto. A Binance ali você tinha moeda que da noite pro dia estourava porque os caras estavam queimando. O senhor acabou de falar um ponto que é possivelmente baixa o custo do dinheiro. A operação, né? Não, ele falou dos benefícios, né? Quando você cria muito benefício, você cria imposto, você aumenta a quantidade de moeda, né? Então, causa inflação, hein? Você não quer perda da moeda real. O Drex vai vir carimbado, né? Não sei se você leu alguma coisa sobre isso. Se você recebe o benefício do vale-refeição, você tem que comprar refeição. Comida. Sim. Alimentação, você tem que comprar no supermercado. Ok, mas eu tô dizendo antes disso, né? Mas tem um detalhe também, né? O Drex ele vai ter uma maneira que eu acho que as pessoas não percebem. Eu acho bom, porque é mais transparente, mas vai ter, eu acho que um controle maior fiscal, né? Porque o cara vai estar transacionando nesse Drex aí... Não, mas já é, né? Né? Quem tem condições de sonegar hoje em dia com Pix todas... mesmo, né? O cara não escapa, né? Nada, não tem jeito de sonegar. Mas eu digo assim, ainda tem aqueles caras que realmente tem grana pra esconder, que vai lá e compra só no dinheiro e tal, que não pega a nota de nada, porque não... Há muito tempo já, quem implantou esse sistema de fiscalização no Brasil foi na época do... Delfim? Não, foi mais recente, Everardo Maciel, que era... o vice do Fernando Henrique. Marco Maciel? Não, Everardo Maciel. Everardo. Ele era o secretário da Receita Federal. Não era nem ministro, secretário da Receita Federal. E até que deu palestra no mundo inteiro para a implementação do nosso sistema tributário, que é muito bem travado. Os caras são bons, né? Virou referência no mundo. Virou referência na forma de fiscalização de tributação. A forma como tem o governo federal, se ele quiser, ele manda a sua declaração de imposto de renda pronta para você. E já é assim, né? Algumas pessoas recebem a declaração de imposto de renda pronta, é só você assinar e entregar, porque o governo já sabe quanto você gasta, ele não precisa saber quanto você ganha. Concorda comigo ou não? Você tá amarrado, né? Mas o louco é assim, olha só como que é louco. Você faz a declaração do imposto de renda e você pode cair na malha fria. Quer dizer, o governo não sabe exatamente quando tem essa... Não, só cai na malha fria só quem não declarou tudo que... Então, mas eu digo assim, você tem que comprovar que você gastou aquilo que você gastou. É meio maluco, né? Não é uma contradição governamental? 50 anos nunca caí. Não, mas eu não digo. Eu dei o exemplo, né? Mas digo porque assim, você pode errar também e cair. Mas eu digo assim. Ou o contador dá uma vacilada. Eu digo assim, o governo já sabe o que você vai gastar, o que você gastou em todo esse ano. Não era mais fácil ele mandar o extrato para você, só para você fazer um confere lá e... No Chile é assim. O que eu sei de você é assim. Me concorda? Assim, né? Aí você vai naquele pontinho. Aceito sem ler nada e... Mas, então, com essa habilidade... Você fala muito de mercado, você tem uma histórico já, uma experiência grande, empírica aí de conhecimento de gestão. Nunca recebeu um convite nesse sentido para entrar na vida pública? Não, eu sou amigo dos políticos, né? Eu sou primo do Eduardo, eu conheci a Simone desde criança. Você é primo do Eduardo? Desde que conheci a Simone aqui em Alagoas, quando foi antes de ser prefeita, depois deputada estadual. O convite teve? Teve já, até a insistência, mas eu nunca quis porque o meu pai também foi muitas vezes convidado para ser político. Era uma pessoa que... mas ele não quis porque o comércio não combina com política. Ele me falava isso, não combina. Eu não posso ser comerciante e político, eu tenho que ser uma coisa ou outra. Eu preferi continuar no comércio. Primeiro eu tenho que afastar, sair fora da administração do supermercado, deixar de ser diretor-presidente
porque não pode misturar as coisas. Então, deixa o jeito que eu tô, que tá melhor. Não, mas aqui é legal, às vezes, pelo teu know-how, e é um know-how interessante que eu acho, porque sempre eu dou mais valor no empírico do que no acadêmico, de certa forma. Puta besteira que eu posso estar falando, mas assim, a prática ela é muito mais confiável, eu acho, do que você pegar um cara que... Você confia mais num pedreiro hoje para fazer a sua casa do que um cara que se formou em engenharia hoje. Porque, entende? Eu acho que o know-how do empírico, da prática do cara, dá mais validação, né? Mas pelo menos para um conselho seria interessante um prefeito criar, então, né? O conselho da cidade, você poderia fazer parte. Eu fui conhecer em Maringá. Exemplo, Maringá é a Associação Comercial e Industrial de Maringá, assim... ela tem um conselho da cidade que é composta por empresários, funcionário público, funcionário da prefeitura, e é um grupo de pessoas que valida e sugere, o prefeito aceita, e o prefeito não manda nessas pessoas. É quase um plano diretor, né? E ele tem, lá na Associação Comercial de Maringá, ele tem os computadores que eles ajudam a fiscalizar as licitações da prefeitura. A Câmara Municipal que deveria fazer isso, mas eles fazem. É um observatório social. Acende a luz vermelha, isso é um observatório. Acendeu a luz vermelha que aquela licitação tem algo errado, ou sacanagem mesmo, algum furto, alguma coisa. Então, você falou um exemplo. Do conselho, eu acho sensacional. Se eu não me engano, o governador de São Paulo, o Tarcísio, também montou um conselho para auxiliar na administração do estado de São Paulo. São empresários e inclusive o Paulo Guedes foi convidado, não sei se aceitou. Eu acho interessante o prefeito tomar essa iniciativa de criar um conselho, né? Porque o nosso prefeito traz agora aqui, às vezes, o máximo que ele acorda às 5 horas da manhã e dorme meia-noite, não consegue ver tudo. Então, e outra, na hora que vai ter uma ideia, né? Eu quero fazer tal coisa. Pô, é tão bom você perguntar, ver, né? Onde que podemos aplicar essa verba, onde está precisando fazer isso, aquilo. Eu, se eu fosse prefeito algum dia, eu criaria esse conselho para administrar a cidade. Eu acho. Vamos supor, nós temos aqui em Três Lagoas o Contur. Eu sou presidente da Associação Integra Costa Leste, que é composta por 11 municípios da Costa Leste do Mato Grosso do Sul, e nessa também tem as IGR, que é referente ao turismo. Né? Então, eu também estou envolvido no turismo. Então, eu gostaria muito que a nossa associação fosse consultada para algum investimento no turismo que a prefeitura fosse fazer. É isso aí, é a minha visão, né? Quem sou eu para dar conselho, para ensinar a administração municipal a fazer mas um gestor, independente de área, prefeito, governador, presidente, se o cara achar que ele tem conhecimento para tudo, ele está achando que virou Deus, porque na realidade o know-how você tem que buscar realmente em quem já está naquele segmento, né? Quem é que tem mais know-how em turismo, quem tem mais know-how em educação. Você vai buscar esses players aí do mercado. Conselhos dentro das secretarias, né? Até porque se der errado, ele tem em quem ele pôr a culpa também. Porque ele vai chegar e falar, a gente tentou, a gente traz uma... Eu acho que isso soa mais democrático. Eu, no supermercado financeiro, não faço nada sem consultar o conselho. Então. Meus irmãos, né? E geralmente eles deixam para eu decidir. Mas eu ouço o conselho dele, porque o conselho é isso, é um conselho que ele vai validar também, né, a decisão. E, né? E na negociação que nós tivemos agora recentemente, eu passava para o conselho todas as propostas e eles me ajudavam a fazer proposta também, porque a minha proposta inicial podia não ser a ideal. Sim. E a ideal foi um conjunto de propostas que a gente foi ajustando e deu certo para todo mundo. Né? Vai melhorando. Então é melhor, meu pai sempre diz, é melhor errar de 3 e 4 juntos que errar sozinho. Essa frase é muito importante. Eu nunca tomei, nos últimos 10, 12 anos, a decisão sozinha referente ao supermercado Nova Estrela. E foi mais assertivo, né? O tempo está demonstrando, né? Agora, o senhor falou uma coisa que... Aí o senhor falou do Tarcísio, né? Governador do estado, e fez me lembrar do Zema, né? Que é justamente um cara, um gestor, vendedor, né? Um gestor, mas ele é as lojas Zema, né? Então ele fez esse caminho, né? De lidar com pessoas no mercado, né? Ter lojas e ir para o setor público, né? Ela afastou, né? Obrigado. Mas eu digo assim, eu também não sei como é que ficou as empresas dele, né, nesse sentido. Mas uma coisa que eu acho interessante quando se discute muito também falar essa coisa, o cara é gestor na política, tem um detalhe, né? Tipo, você sendo gestor, você manda, né? Você executa ali, tem um conselho, mas você manda. O político, ele negocia, então são qualidades diferentes, né? Você é bom para gerir, ok, mas
Você tem que depois o cara querer aprovar um projeto, ou querer uma mudança ali, que você fala, puta, não vai. E aí você tem que negociar. Tem que ter o jogo de cintura. Tem que ter o estômago ali pra lidar com isso. Você sabe que é muito mais fácil você ser um administrador público do que privado? É, não? Não sabia dessa? Não. Sabe Também por quê? não. Não, porque é bem específico. A administração pública, ela tem todas as regras e pode e não pode. Uhum. Na administração privada, não. Se você vai levando aqui, tem o Código Civil, que você tem que obedecer às leis aqui, pagar seus impostos, mas é muito mais difícil você ser um administrador privado do que um administrador O máximo público. vai acontecer, o cara falou, não pode isso aqui. Aí Não, porque já então vem, ó, beleza. você tem a receita, né? Você tem o orçamento na administração Que já é votado pública, no ano anterior. que já tem os valores, as verbas, né? O dinheiro carimbado, que é da saúde, educação, e assim por diante, né? Todas as pastas. Aí você tem que fazer de acordo com isso. Existe um manual e o que você tem que fazer com aquele dinheiro. E está lá explicado e certinho. Você não pode fazer dívida para deixar para o outro prefeito pagar. E existem todas essas leis, essas regras que você fazendo corretamente, se sair fora disso também, tem um Ministério Público que vem te você tem como fazer mais uma ferramenta, né? Você tem como fazer remanejamento de uma pasta para outra a partir que o crivo dos legisladores, né, do vereador no município, passa pelo crivo. Você consegue remanejar, sei lá, 30%, 40%, mas com a aval dessa turma, né? E aí, como o senhor falou, se não houver essa aval, aí o Ministério Público entra. Mas são as ferramentas do cidadão. Mas é necessário, né? São ferramentas necessárias, né? Show? Eu acho que sim. Fica só aquela coisa de qual o recado que o senhor tem para dar aí, no caso, para quem está começando a empreender, quem está nesse mercado. Vai comer uma picanha e ouve o conselho do cara e aluga? Tem que né, falar, sorte, né? Existe muita sorte também, porque eu tive a sorte de sair daquela negociação e comer uma picanha num cara que me sacudiu e levantou para cima assim, vai lá e fecha. Então existe essa sorte que eu tive de ter uma pessoa para jogar na minha cara que eu tinha que fazer aquele negócio e que mudou a nossa vida. A nossa vida seria outra se não fosse aquela sacudida desse amigo. E amigo é para falar a verdade, não é para passar a mão na cabeça e falar assim, você está certo, não. Você tem que chegar e falar a verdade. Então isso aí que eu considero. E é muita transpiração e inspiração, né? E eu acho que tem que transpirar muito para conseguir os objetivos. Eu dormia todo dia meia-noite, acordava 5 horas da manhã, eu que abria o supermercado, eu que fechava, eu fazia contabilidade, a folha de pagamento, eu fazia as promoções, eu comprava, vendia. Então, durante muitos anos foi isso. Depois que eu comecei a terceirizar, eu tenho certeza disso. Depois que eu comecei a delegar poderes para os meus funcionários, nós crescemos mais, porque eu sozinho não estava fazendo bem feito. Eu achava que estava centralizador, que eu estava fazendo tudo certinho, mas nós começamos a crescer na hora que eu cheguei e contratei as pessoas certas, as pessoas para colocar no lugar certo, para me ajudar a tomar as decisões e administrar. Aí quando nós começamos a crescer. Tem uma frase do 1995 nós fizemos Steve Jobs que fala desse jeito mesmo. Ele fala que faça o que se empenhe no que você é melhor e delegue o resto. Né? Então tem muito disso. Né? Então 95, 96, 97, 98, nós começamos a investir em mão de obra, né? Uns funcionários mais capacitados, né? Trouxemos ex-Moreira, a Moreira fechou, peguei muitos funcionários já prontos, sabe? Pegamos as pessoas prontas, sabe? Que a Moreira dava muito estágio, muito curso para os funcionários, e então o nosso mais antigo funcionário, Paulo Amaral, que já está há quase 30 anos com nós, é ex-Moreira, foi gerente de várias lojas do Brasil. Então tem o Adilson, tem outros funcionários que estão com a gente, que trabalhou em outras funções também. Então isso aí é importante, você ter uma equipe boa, né? Nós estamos com quase 700 funcionários diretos, mais 1.000 funcionários indiretos, porque a parte de segurança é terceirizada, a parte de limpeza é terceirizada, tem vários. Entrega a domicílio, alguns motoristas, alguns fretes, pagamos muito frete, então temos muito funcionário terceirizado. Isso aí ajuda também você a bater no imposto de renda, porque nós somos lucro real, né? Então a gente tem essas despesas que acaba ajudando também na nossa tributação. Então é isso aí, é muita transpiração, né? Tem que suar a camisa, acreditar, e não desistir com a primeira derrota, né? Nós tivemos perdas altíssimas, né?
de investimentos mal feitos que nós já fizemos, que achei no momento que foi errado, depois acabou sendo um bom negócio. Só o futuro falar para você o que é que você acertou e errou. Não adianta naquele momento você achar que está errado, muitas vezes você está certo e não sabe. Né? É igual aquela história da história e da história. Né? O cara fez um supermercado, de repente a pessoa que era para ele é supermercado de Nova Estrela hoje. Um lugar que eu estou gostando muito de onde nós estamos aqui. E tá assim por diante, né? E bola para frente. Crer em Deus e rezar para que tudo dê certo. E família, né? A minha esposa está junto comigo há 27, 28 anos, né? E a gente, eu tenho três meninas e um menino com ela. Então isso aí tudo ajuda muito, porque na hora do sufoco, na hora que deita bota o travesseiro a cabeça no travesseiro, é nesse momento aí que você começa a girar o mundo, né? E você começa a ver tudo que aconteceu durante dias. Eu nunca fui de perder sono, noite de sono, por causa de problema do comércio, mas no outro dia a gente acorda e já é outro dia, a gente começa a ter uma nova esperança de acontecer novos fatos, e sempre lembrando que no final tudo dá certo. Se não deu certo ainda, porque não chegou no final. Tem um aprendizado daquilo ali, né? Tem, tudo tem um aprendizado. E a gente sempre tem uma pergunta no final que é mais cultural, assim, com relação a cinema, música, livros, enfim. O que você recomenda de livro e de filme que você já leu? Na verdade, eu nunca tive tempo de ir em cinema, nunca tive tempo de jogar bola, nunca tive tempo de ir em baile, nunca tive tempo de ler livro. Eu lia as revistas de aprendizado. A sua literatura é técnica mesmo. Do supermercado. Eu gostava de ler revistas políticas, Veja, assinava algumas revistas que é da atualidade. Na época não existia internet, então eu lia mais o que a gente recebia em casa. Então, eu assisti alguns filmes que minha mulher me levou, li alguns livros, eu li os livros do Abílio Diniz, que eu gostava muito, li o livro do Bill Gates, quando ele escreveu A Estrada do Futuro. Estrada do Futuro? Estrada do Futuro, isso foi em 2010, então já arrancamos 2010, eu acho que ele escreveu esse livro, que ele falou algumas coisas que ia acontecer, que está acontecendo agora, né? Porque eles tinham essa visão desse momento, que uma parte desse livro falou assim, que futuramente o seu filho vai ter um chip que você vai saber onde ele está, o batimento do coração dele, você vai saber tudo o que está acontecendo com o seu filho. Hoje em dia, se você quiser, você tem esse chip, já tem pronto, em algum lugar já tem isso, né? E sobre os robôs que está acontecendo aí, né? Que já está tendo robôs para tudo. Então, eu li isso, acho que foi em 2010 que eu li isso aí. E do Abílio Diniz, que é a história de vida dele, né? Que eu gosto muito ele teve uma história sinistra, né? De sequestro. Caminhos e Escolhas, né? O primeiro livro. Caminhos e Escolhas. Caramba, pra quem não ia falar nenhum livro, falou dois e legal. Aí depois ele escreveu Novos Caminhos, Novas Escolhas, que foi quando ele vendeu a rede GPA para o Cassino. Francês, né? Que, na verdade, foi um erro de estratégia dele, que se eu perguntar para ele qual a coisa que você arrepende de você ter feito, você fez a pergunta, ele falou assim, quando você for assinar um contrato, seja qual ele, você lê, relê, e outra, você põe no lugar da outra pessoa, porque alguma coisa pode dar errado nesse contrato. Ele assinou um contrato errado com o Grupo Cassino e foi obrigado a entregar a loja GPA, saiu pelas portas do fundo do Conselho de Administração por um erro de estratégia. Né? Então o arrependimento é dele não ter ali um homem com aquela sabedoria, com todas as assessorias que ele tem, a magnitude de pessoas que tem trabalhando junto com ele. Conselheiro do governo, esse cara foi grande. Fazia a parte da parte era alguma pasta da economia ali do governo. Não, é um conselho mesmo, é um conselho como se fosse um conselho fiscal. Então ele viveu muito isso aí. E outra coisa que ele arrepende muito, né, o Abílio Diniz, foi o fato dele ter aceito o assédio do irmão dele, que é o Sidão, que era muito amigo do Collor, de afastar da administração do Pão de Açúcar, e deixou o irmão dele tocar durante 10 anos, quebrou o Pão de Açúcar. Então o arrependimento dele foi ter cedido à pressão da família e ter saído da administração. Quando ele voltou, não tinha crédito nem para pagar a folha de pagamento do GPA. Mas eu falo que a fortuna dele é o know-how dele, né, meu? Esse cara... Então, a história, né? Uma história que depois ele reergueu. Ele fechou muitas lojas, depois reergueu. O know-how do cara faz. Ele cresceu novamente. Então é a nossa A literatura foi boa, foi 2 livros. O filme é que você não vai, vai ficar devendo. O filme assisti. Pelé. Quando lançou o Titanic, né? Não tinha cinema aqui, então foi uma ilha solteira. Na ilha? Ilha solteira. Eu não queria assistir sozinho, peguei e sorteei um ônibus.
né, 40 lugares, né, sorteamos Sério? e fomos assistir. Eu não fui sozinho assistir da Ilha Beira. Aluguei um ônibus e levei 40 pessoas aleatórias que foram realmente sorteadas, gente que eu passei a conhecer naquele dia que foi no ônibus comigo. Assistimos o filme e voltamos embora. Rapaz, Três Lagoas era atrasado. A ilha tinha cinema que não tinha, cara. Que louco, velho. Verdade. Caramba, velho. Que louco. Beleza. Ô, Joaquim, mas foi muito legal a entrevista, o bate-papo. Que tenha gostado, tenha contribuído com os ouvintes aí em alguma ideia, né? E estamos à disposição. E, por favor, compre o Nova Estrela. Não, tenho certeza que sim. Acredito que para nós aqui foi muito gratificante, produtivo, né? E para nossa audiência, tenho certeza que também. Beleza. Obrigado. Um abraço a todos. Valeu. Pessoal, ficamos por aqui. Não deixe de fazer seu comentário, dar seu like aí. Valeu. Tamo junto. Forte abraço. Falou. Tchau, tchau.